Walter Seixal. O turismo é, há várias décadas, uma das principais alavancas do desenvolvimento do território da Nazaré. Mas o fenómeno das ondas gigantes aumentou esse alcance global. Pergunto, a Nazaré está preparada para receber tantos turistas? Bem, boa tarde a todos. Começar naturalmente por cumprimentar os outros candidatos, deixar votos de melhoras ao candidato do CDS. Acho que todos nós estávamos ansiosos por seu. Quero para uma próxima oportunidade. Sobre essa questão, naturalmente que aquilo que tem sido feito nos últimos 8 anos é uma alteração do paradigma de comunicação e de promoção e de divulgação turística. Passámos a ter uma prevalência muito maior em termos de comunicação internacional, não descurando naturalmente o nosso primeiro mercado, que continua a ser o nacional, e naturalmente que aquilo que hoje em dia é uma realidade, com tudo de bom e de menos bom, o facto de sermos uma marca global com a capacidade que teve em 2019, antes da pandemia, de um município, pelo Conselho, atrair 120 nacionalidades nos postos de turismo e no Forte São Miguel Arcanjo, tem naturalmente também desencadeado um conjunto de esforços face às necessidades que derivam desse aumento de nomeada e de presença no território. Mas naturalmente não podemos deixar de dizer que esses desafios são desafios para cumprir e que estão sendo atacados desde o início do mandato. Estamos a falar de questões como, por exemplo, as redes de água e saneamento, estamos a falar daquilo que são, por exemplo, as soluções de estacionamento. Tudo isso está a ser atacado e tudo isso está a ser desenhado no sentido de haver soluções, mas há uma coisa que é incontornável e que temos que o dizer. Não são só as ondas gigantes no inverno, são também um conjunto de desportos de praia e não só, de eventos culturais e não só, que têm garantido que a Nazaré, nas palavras dos promotores, nas palavras dos empreendedores no setor do turismo, têm conseguido trabalhar 10, 11 meses, também estamos a falar dos tempos pré-pandemia, 10, 11 meses, quando anteriormente trabalhávamos no verão, na passagem de ano, no Carnaval e eventualmente na Páscoa. Essa manutenção de gente no território a consumir tem sido uma realidade. Dava nota já agora, porque ele é recente, foi entregue um trabalho que solicitado pela Câmara Municipal e que foi entregue na sexta-feira de manhã, será publicamente apresentado a breve prazo, espero eu, o Plano Estratégico de Marketing Territorial da Nazaré direcionado para o turismo, que basicamente estrutura um conjunto de respostas. E não vem tarde? Como? Não vem tarde? Não vem tarde, lembrava que temos desde 2019 o Plano de Turismo 2020-2024 aprovado e apresentado, com nomeadamente reforço daquilo que é, por exemplo, o turismo religioso, como exemplo, mas no fundo o que estamos a fazer é, na lógica do marketing territorial, começar ou continuar um caminho de diferenciação do Conselho de forma muito clara. Muito bem, vou ter de passar aqui ao João. A identidade tão pitoresca da Nazaré está ameaçada com este turismo de massa? Considera que há lugar para estas duas realidades, a da tradição e do turismo? Em primeiro lugar, muito boa tarde a todos. Cumprimentar os outros candidatos e o candidato que não está presente. Em relação à questão colocada, e também agradecer ao Região de Cister por fazer funcionar a democracia e promover o debate, que é justo que o faça. Em relação à questão colocada, de facto, a Nazaré tem sido promovida, agora mais de forma exagerada, mas sensivelmente a partir do início dos anos 40, com uma artificialização brutal. Quem conhece um bocadinho de história e aquilo que foi a utilização desta comunidade para promoção externa do Estado Novo, pela mão fundamentalmente do seu diretor de propaganda, o António Ferro, sabe aquilo que eu estou a dizer. Atualmente há um certo retorno a essa lógica de utilização do bilhete postal da Nazaré, que fixa memórias, deixa-as, por assim dizer, penduradas. E quando se fixam memórias, não se acrescenta à cultura de um povo. Portanto, quando se colocam embarcações estacionadas no areal, quando se artificializa aquilo que é a técnica ancestral do estendal do peixe,
quando tudo tende a ser maquilhado, claro que a característica, o ativo principal da Nazaré, que é a sua cultura, o seu povo, a sua história, a sua resiliência, de quem sempre viveu e roubou esse direito de viver ao mar, perde-se e o resultado está à vista. E qual é a solução para conviver com estas duas realidades? A solução é exatamente a contrária, é ir à procura da autenticidade da Nazaré, é ir à procura daquilo que é de facto genuíno, porque quando querem fazer uma miscigenação entre aquilo que são e que é a cultura de massas à escala internacional, por um lado, estes eventos de praia, de futebol e de handebol, a serem uma redundância autêntica quando realizados na época alta, em que a Nazaré tem tudo o que é necessário para ter um turismo ativo e de qualidade, basta a praia estar limpa, basta o tempo estar bom, a beleza natural bafejou felizmente este território e, portanto, é só preciso não estragar. Já andamos a dizer isto há muito tempo. Quando vemos multinacionais que representam o que de pior tem o neoliberalismo à escala internacional e o atropelo pelos direitos laborais, e que fazem este território ficar homogéneo, e encontramos agora na Nazaré o que encontramos no fim do mundo. O que é que vai diferenciar a Nazaré daqui para o futuro? Portanto, um turismo sustentável é possível, mas sempre, em qualquer circunstância, discutido e alinhado com os seus operadores e com as organizações representativas deste setor, o que é um facto que não tem acontecido. Obrigado. Telma, a dependência do turismo está de facto a ter este efeito pernicioso no concelho, e a pandemia, em seu entender, provou que é preciso diversificar esta economia local? Bom, em primeiro lugar, muito boa tarde. Obrigada, Sara. Agradecer ao Região de Cister pela iniciativa. Agradecer às pessoas que estão aqui presentes, mas é bem visível, tendo em conta o espaço que temos, a fraca mobilização das pessoas para este, que é o único debate entre candidatos às eleições autárquicas que vão decorrer no próximo dia 26. Esta fraca mobilização é o reflexo daquilo que tem sido o vazio e o distanciamento das políticas praticadas que provocam a ausência de intervenção da população para aquilo que são as decisões que afetam o seu futuro e o seu dia-a-dia. Portanto, lamento agradecer às pessoas que estão aqui presentes, mas lamento que tenhamos tão pouca participação. Não me querendo alongar muito nisto, há de facto uma mudança de paradigma que tem que ver com o turismo. E quando a gente fala de turismo, é claro, o João já lançou ali uma outra informação. Nós não podemos falar do turismo sem falar de áreas primárias, não é? Que vamos falar durante este debate. Não podemos falar do turismo sem falar da habitação, do trabalho com direitos, do estado financeiro da autarquia e, portanto, está tudo ligado. Houve uma mudança de paradigma no Concelho da Nazaré. A história o diz. A Vila da Nazaré era, sobretudo, uma vila que era fundamentada, muito visitada sempre, mas tinha o seu setor primário, a pesca, como grande relevo. E depois, a partir daí, a Vila da Nazaré passou a ter um grande foco no turismo, que se intensificou mais a partir de 2011, com aquilo que nós sabemos, com a grande onda gigante surfada por o McNamara. É importante perceber algumas coisas, que nós vivemos atualmente com uma capacidade de transportar o nome da Nazaré para todo o mundo, porque temos mais capacidades tecnológicas e mais recursos. O próprio Concelho da Nazaré tem mais recursos, mas é importante garantir que o investimento público, que o investimento da autarquia, não seja só direcionado para um sistema de monoturismo. É importante requalificar as nossas praias, é importante requalificar o nosso espaço, é importante a evolução dos desportos de praia e a evolução daquilo que hoje se diz na literatura e que se está a desenvolver, que é o turismo do surf.
Mas não nos podemos esquecer de que o Conselho da Nazaré existe para além das pessoas que nos visitam. Portanto, é fundamental que os habitantes da Nazaré tenham as condições dignas de vida e a oferta pública que precisam. Ok, muito bem. Fátima Duarte, já que foram anunciados alguns problemas, coisas menos positivas, digamos, desse turismo de massas, a falta de estacionamento é uma delas. Pergunto, isto é um bom cartão de visita para uma terra de turismo? Boa tarde a todos, boa tarde aos presentes, aos candidatos e obrigada à agente Estéreo. Olá, Sara. Bom, na minha opinião, realmente o estacionamento é uma das coisas que mais transtorna quem nos visita e, obviamente, quem vive cá. E eu já tenho essa percepção há muitos anos e este ano tive uma percepção mais fincada ainda. Naturalmente que eu concordo com os turismos, não direi de massas, mas acho que a Nazaré tem que acompanhar o progresso. Agora, há uma coisa que provavelmente ajudaria. Nós, quando falamos aqui em turismo, e tivemos o tempo todo aqui a falar em turismo, a maioria dos candidatos focaram-se na Nazaré. Nós temos um concelho, e o nosso concelho tem uma cultura muito rica e tem espaços com muito potencial para se fazer outro tipo de turismo. Diria arborismo, diria turismo de natureza, e talvez isso desse uma alternativa à praia da Nazaré, que é sem dúvida uma das mais belas praias do mundo e é sem dúvida uma praia que tem turismo Eu há pouco tempo estava a ouvir um documentário na Antena 1 e falavam de 3 rapazes que saíram da China em 1500 e não sei das quantas fazer uma viagem de nau turística e passaram pela Nazaré, passaram por Coimbra, passaram por Alcobaça. Portanto, nós temos uma história turística muito grande. Agora, a quantidade de turismo em massa que caiu aqui e nós não tínhamos estruturas foi um bocadinho como construir a casa pelo telhado. E é fundamental que crie essas estruturas. Estacionamento, que não haja o problema que nós temos tido até hoje com a falta de água. Atualmente já podemos dizer que sim, há uma oferta de camas, de hotelaria já bem diferenciada e ótima, que as pessoas saem daqui satisfeitas. No entanto, é fundamental que a Nazaré, os nazarenos, e quando eu falo Nazaré, os nazarenos falam em todo o concelho, crie condições para que as pessoas que nos visitam se sintam descansadas, sem stress e venham fazer aquilo que vêm fazer, que é uma viagem turística. E é pena que se esqueça um bocadinho o concelho todo. Provavelmente não se concentraria tanto o turismo na Nazaré, na praia da Nazaré, e as pessoas tinham mais para onde se estender e provavelmente que não haveria os problemas que nós temos hoje aqui focados na nossa vila. Walter, já que foi muitas vezes referida esta gestão autárquica, pelo menos nos últimos 8 anos, como é que responde a determinadas questões? Estamos a falar de um sistema de monoturismo, há problemas de estacionamento, que soluções estão preconizadas para os próximos 4 anos? Bem, podemos começar pela questão do estacionamento, que não é uma questão dos últimos 8 anos, é uma questão se calhar de 30 anos, é uma questão que está limitada, digam o que disserem, a 1 mês e meio, e alguns dias no sítio quando há ondas gigantes. Posso dar nota de que está fechado o processo, ou está a caminho de ser fechado o processo, aliás vai amanhã à reunião de Câmara, a compra que finalmente foi desbloqueada pelo Estado Central, do terreno da feira, onde se pretende, e as coisas estão a ser encaminhadas nesse sentido, a construção de um parque de estacionamento subterrâneo, portanto com 2 pisos para baixo, 2 pisos para cima. O próprio Valado dos Frades tem o projeto de estacionamento no centro a ser desenvolvido pelos arquitetos da Câmara e, enfim, tantas outras soluções como a requalificação do próprio mercado que terá parque subterrâneo e que também verá a luz do dia, em princípio, até ao final do ano. Mas mais importante do que isto é afirmar que, e aqui concordo com o facto, mas nós estamos a falar em turismo, nem nunca foi nossa pretensão falar em turismo apenas e só na freguesia da Nazaré. Há condições para ela ser feita em todo o concelho, desde os roteiros de natureza, desde os roteiros de fontanários, das igrejas, enfim, tanta coisa que está
enfim, a ser trabalhada e que, naturalmente, criará uma estabilidade até do ponto de vista dos postos de trabalho com com mais gente a beneficiar desse desenvolvimento e com emprego mais mantido. É importante que se diga que os empreendedores do Conselho mostram a satisfação pelo facto de terem tido a possibilidade de potenciar os seus negócios. Ainda assim, queria reforçar, porque estamos em réplica e não há tempo para dizer tudo, que vamos continuar a potenciar a candidatura à Unesco do Culto Nossa Senhora da Nazaré. No meio destas lutas, um aeroporto civil em Montreal é também um dos desígnios. Continuar a apostar na promoção internacional e nacional, potenciar São Gião e continuar a potenciar o Forte Miguel Arcanjo, continuar a qualificar as nossas praias, temos feito muito nessa área, e para terminar, reforçar a política de eventos em época baixa, que é o que temos feito, e não em época alta, e naturalmente atrair investidores e parceiros que tragam novas apostas, novas propostas diferenciadas e que permitam fazer um crescimento, nomeadamente, do bolso de quem nos visita. João, ouvindo aqui o Presidente atual e candidato do PS, é por aqui que temos que ir ou há outra solução? As soluções, há pouco não falámos numa perspectiva de Conselho, falámos apenas da sede de Conselho, exatamente porque se estava a traçar o diagnóstico e, basicamente, as prioridades têm incidido na sede de Conselho e não em todo o território. E daí a nossa extrema preocupação relativamente à degradação das condições de vida, da mobilidade, da concentração do trânsito, como já foi aqui falado, e não foi feito praticamente nada, porque os problemas do trânsito estão tal e qual como estavam há 8 anos atrás, quando este PS chegou ao Executivo, com a enorme diferença de apostar e investir avultadas verbas públicas na excessiva promoção do Conselho, desse ponto de vista do turismo, quando depois, paralelamente a isso, e ao mesmo tempo não conseguiu estruturar a Nazaré, designadamente com aquilo que nós apontamos que é uma rede de parques dissuadores e periféricos para não haver concentração na Nazaré. No ponto de vista das soluções, que era aquilo que nós sempre apontámos nos nossos programas eleitorais, podem consultar, que é público. Em 2009 já nós apontávamos as rotas das lagoas, a rota da Serra da Pescaria, uma série de coisas que só agora é que se estão a ouvir falar e que muita gente foi buscar àquilo que foi o nosso programa de 2009, entre outras coisas, a questão da degradação da habitação e da falta dela. Já em 2009 nós apontávamos, vamos falar a seguir, nós apontávamos nas soluções em sistema cooperativo na periferia do Conselho para poder resolver, mas isto decorre exatamente do turismo e da excessiva promoção do turismo, tendo em conta até a configuração geográfica do Conselho, que tem sido absolutamente devastadora para a qualidade de vida e para as oportunidades que têm vindo a não surgir no nosso Conselho. Por outro lado, aquilo que tem sido a aposta, e por isso é que eu há pouco falava do Estado Novo e pensamos que a Nazaré não se chegou a desempoeirar dessa excessiva promoção também nesse período, e hoje reflete-se muito isso, porque ainda continuamos a apostar muito nestas questões do triângulo que alinha o futebol, o turismo e a religião. Se isto fosse sinónimo de desenvolvimento, o Brasil seria o país mais desenvolvido do mundo. Telma, ainda há pouco não me respondeu à segunda questão em relação à pandemia. Veio de facto provar que é preciso mais do que o turismo para o desenvolvimento da Nazaré? Já agora, cumprimentar os restantes candidatos que me esqueci há bocado, para não passar por mal educada. Respondendo à tua pergunta, Sara. Estamos num período em que as decisões são urgentes e não vai ser a direita nem uma maioria absoluta do PS que vão responder à urgência das respostas necessárias. E a pandemia veio mostrar isso mesmo. Veio mostrar que aquilo que têm sido as prioridades e que foram as prioridades deste jogo binário, desta cultura binária partidária do PSD e PS, não tem resolvido aquilo que são as desigualdades sociais do Conselho, e podemos alargar ao Conselho, do país. É preciso mudar o rosto do turismo, e mudar o rosto do turismo é pensar o turismo de forma a responder com urgência àquilo que vai ser um tema prioritário, que é um tema prioritário de hoje, dos nossos dias, que são as alterações climáticas.
E para responder e combater e ter respostas concretas às alterações climáticas, a mobilidade é um tema central. E o Conselho da Nazaré não está preparado para responder a essa mobilidade ainda. Não se preparou o Conselho da Nazaré, sobretudo a Freguesia da Nazaré, porque a Freguesia da Nazaré acarreta mais de 2/3 do Conselho. Nem 20 anos do PSD priorizaram o reforço da mobilidade, nem 8 anos do Partido Socialista o fizeram. É preciso entender que precisamos de políticas urgentes que possam promover o desuso do transporte privado. O transporte privado tem que ser um transporte que só deve ser utilizado para fins concretos. Não pode ser utilizado para lazer. O Conselho da Nazaré precisa de reduzir o número de transportes privados nas épocas balneares, reduzir a mobilidade dos transportes privados no centro histórico e fazer a construção dos parques de estacionamento gratuitos nas periferias do Conselho, nas periferias da freguesia. Fátima, ouvindo aqui a Telma, ouvindo o Walter e o João, concorda aqui com esta questão da diversificação, já falou das freguesias, mas de facto esta questão das alterações climáticas, a mobilidade, isso também está refletido no programa que tem para os próximos 4 anos? Sim, nós temos no programa, inclusivamente, políticas de descarbonização. Agora, há uma coisa que é muito importante também nós pensarmos enquanto políticos. Os políticos têm que trabalhar para as pessoas. E as políticas têm que ser feitas para as pessoas. E independentemente, e nós temos as situações climáticas como temos, porque as pessoas são muito comodistas, gostam de ter o carro, se puder ser, debaixo da mesa de cozinha. E então isso provoca todas estas situações. Agora, criando uma rede de transportes públicos que ajude as pessoas a chegarem aos locais que querem a horas certas, sem terem que estar à espera muito tempo, pois isso, com certeza, que irá ajudar neste problema gravíssimo, mundial, global, que são as alterações climáticas. E a Nazaré, atualmente, não tem mobilidade. Não tem mobilidade, tem problemas graves de mobilidade, porque as pessoas, além de terem de se deslocar de carro, se quiserem andar a pé, também não têm facilidade. Eu gostaria, inclusivamente, de convidar pessoas responsáveis a fazer uma volta à Nazaré e neste caso, sim, Nazaré, e também as freguesias também têm esse problema, de cadeira de rodas ou com um carrinho de bebê. É muito complicado. Os passeios estão completamente apinhados de coisas para vender e não se consegue fazer um trajeto com esse tipo de cadeiras de rodas ou com um carrinho de bebê seguido, sem ter que descer e subir passeios. E tudo isso também dificulta. E a pessoa quer levar o carro até o mais perto possível para sair do carro comodamente, porque as pessoas gostam de comodidade, e fazer o que têm a fazer. Passamos então ao segundo tema, já que foi várias vezes enunciado, a habitação. Começo pelo João Delgado. A CDU, e também já referiu aqui, tem definido a criação nas freguesias de polos de habitação a custos controlados, nomeadamente por modelo cooperativo. É pela construção nas freguesias que se resolve maioritariamente o problema da habitação no Concelho da Nazaré? Não só, mas também. Como disse, desde 2009 que nós apontamos no nosso programa essa como uma das soluções possíveis. Parece-nos que é a mais viável, tendo em conta objetivos de curto prazo para alojar as pessoas que têm também necessidades imediatas do ponto de vista da habitação. Isto decorre daquilo que temos estado a falar, da excessiva promoção do turismo, da especulação imobiliária que está a atingir valores absolutamente, diria eu, pornográficos para aquilo que são os rendimentos médios dos trabalhadores do Concelho da Nazaré, que, como sabemos, relativamente à região, são dos mais baixos. Isto é absolutamente incomportável. Do ponto de vista da dinamização do centro do Concelho, da sua sede, porque
que também se vê nas épocas baixas uma desertificação agonizante. Quem percorre as ruas no inverno percebe aquilo que se está a falar, com muitas casas que estão fechadas por serem segundas, terceiras habitações, e isso depois vai fazer uma pressão tal que expulsa, por um lado, os nossos jovens, por outro lado, os nossos idosos. Temos rendas, enfim, a lei das rendas também altamente penalizadora para quem vive há décadas nas suas habitações e que por esta pressão imobiliária são obrigados também quase a abandonar as suas casas. Isso é terrível. E para resolver essa questão temos um projeto que havemos de implementar se chegarmos ao Governo Municipal, que se chama Habitar o Centro. Não só o centro da sede do Conselho, como o centro também das freguesias, porque há muitas habitações devolutas, nós identificámos várias, eventualmente poderá chegar-se à conclusão por parte de alguns operadores que pela proliferação exagerada do alojamento local, a solução do arrendamento de longo prazo poderá ser mais viável do que propriamente aquilo que está a acontecer hoje em dia e, portanto, é nessa lógica de abordagem, de conversa permanente e de negociação permanente que nós pretendemos resolver os problemas da habitação, que, mais uma vez digo, provocados por esta excessiva promoção do turismo, porque a nós, como é lógico, nós sabemos o peso fundamental que o setor do turismo tem não só para a Nazaré como para o país. Agora partimos sempre do mesmo paradigma. É quem é que isso serve, a quem serve esse tipo de desenvolvimento. E se nós chegarmos à conclusão, como temos chegado ultimamente pelas estatísticas oficiais que têm vindo a público, que num território com estas características o desemprego dispara porque há uma excessiva dependência do turismo. É evidente que o município tem uma dívida preocupante às costas, naturalmente. No entanto, existem programas de incentivo e de comunitários, fundos comunitários que podem ajudar, a qual podemos concorrer, o município pode concorrer para conseguir fazer algo nessa área. Nós temos pensado no nosso programa fazer casas sociais, e eu digo casas porque habitação social não é em termos de apartamentos, mas mesmo casas sociais que sejam arrendadas a jovens em início de vida, que possam arrendar durante um determinado período de tempo, enquanto estão a colocar a vida deles nos eixos e até terem condições de comprar a sua própria habitação. E penso que o município terá, nesse sentido, condições de o fazer. Existem, e agora pegando um bocadinho no que disse o João, naturalmente que existe a habitação no Concelho da Nazaré é um problema. Se nós vamos às nossas freguesias, vemos muitas casas devolutas, velhas, abandonadas à venda, e realmente é uma pena quando existe tanta gente a necessitar de casa. No entanto, é um bocadinho um terreno pantanoso, porque as casas têm proprietários, são das pessoas. Muita gente provavelmente trabalhou para as ter e se fazem delas aquilo, são livres para fazer delas aquilo que entenderem. Se entenderem fazer alojamento local, pois bem, que o façam. Se entenderem fazer casa para alugar ao ano, pois bem, que o façam. As pessoas, e agora aí também têm realmente na Nazaré, as pessoas têm um nível de vida, têm rendimentos baixos e tentam fazer o máximo que podem para aumentar os seus rendimentos. Se nós temos turismo na Nazaré, e há muitos anos que assim é histórico, é da nossa natureza, as pessoas tentam, durante a época turística, conseguir rendimentos para viver durante o resto do ano. E nós temos que respeitar, naturalmente, essa decisão das pessoas. Agora, que cabe à Câmara arranjar algumas soluções, não todas, como é óbvio, mas algumas soluções, e até indicar às pessoas como é que hão de fazer para concorrer aos incentivos, para poderem requalificar as suas próprias casas. A Câmara também pode ter um gabinete que o faça.
Walter Chicharro. Na Nazaré, um trabalhador por conta de outrem oferece em média 917 euros. Com este rendimento, comprar ou arrendar uma casa na Nazaré torna-se praticamente uma missão impossível. Há forma, de, como a Fátima aqui dizia, da autarquia incentivar a fixação de população, sobretudo nazarenos? Claro que há, e aliás, mas antes de responder isso, queria só dar aqui 2 notas. O programa do Partido Socialista é um programa que sai da cabeça dos elementos das listas do Partido Socialista, mas naturalmente não temos a pretensão de saber tudo ou de achar que o que fazem porque nós o indicamos. E dizer também que o Plano de Mobilidade Urbana Sustentável da Nazaré é público há quase 3 anos e tem lá todas as soluções que naturalmente terão que ser implementadas à medida da bolsa do município. Sobre a questão da habitação social, há que ter a noção que este não é um problema da Nazaré, é um problema do país. Não é à toa que o próprio Governo tem como prioridade para os próximos anos, e o Partido Socialista na Câmara Municipal também tem essa prioridade, resolver a questão da habitação e de garantir o acesso à habitação condigna, porque também ela é fator de peso da integração social de toda a gente. É uma verdade que a classe média tem tido problemas no acesso aos imóveis, há escassez de imóveis, mas é também verdade que a Câmara Municipal de Nazaré tem aprovado, desde há 2 anos, salvo erro, uma estratégia local de habitação que está definida até 2025. E claramente dizer que estamos a falar do que foi identificado, porque também pensamos na habitação como fator de atração de gente nova ao concelho. Desde logo, essa estratégia local de habitação aprovada em Câmara tem identificados 94 agregados familiares, que geram ou que são representativos de 233 pessoas. Volto a dizer, esta estratégia local de habitação também quer atrair gente nova e tem soluções perfeitamente definidas para a reabilitação, para a aquisição de prédios devolutos, para a construção de prédios ou empreendimentos e para arrendamento, para subarrendamento. É um plano que tem legislado e que tem definidos 7 milhões de investimento até 2025. É um plano que terá, entre outras coisas, financiamento governamental, mas em que há a intenção também do Partido Socialista e do Executivo, neste caso, de afetar uma parte dos impostos que derivam da dinamização do mercado imobiliário, isto estou-me a referir em particular ao IMT, para aquilo que é a solução de construção de equipamentos, nomeadamente 1,5 milhão, que é o que está definido neste plano, que é público já agora e que convido todos a visitar. Há que dizer também que nesta altura a Câmara Municipal tem um levantamento, não direi todo, mas tem um levantamento muito alargado daquilo que são os espaços onde se podem construir habitações para depois lançar no mercado a rendas acessíveis. E há que dizer também que até hoje o município, desde que estamos em funções, já recuperaram 18 casas, no total 84, e lançámos 3 concursos que em cada um deles foram atribuídos 6 casas em cada um desses concursos. Dizer também que estão a acabar os procedimentos para lançar o concurso para a construção de habitação própria e permanente a custos controlados em Fanhais. Estamos a avaliar esse modelo para outras áreas do município, do concelho. Habitação social. Como? Habitação social. Não, habitação a custos controlados. Vamos acabar com o termo social e repor o municipal. É isso que pretendemos, até para não criar qualquer tipo de estigma. Ok, mas, no fundo, já terá a oportunidade. para terminar, dizer que as soluções que têm encontrado estão na estratégia local de habitação, que é essa que faz parte do programa. Telma Ferreira, de que forma já falámos aqui em turismo também, agora a habitação uma coisa também está ligada à outra, de que forma é que é possível conciliar o turismo e o alojamento local com a coabitação dos nazarenos que querem residir aqui, não é? Na Nazaré, principalmente? Pois, Sara, isso é um grande problema que, enfim, devia ter sido prioridade dos partidos que nos governaram há décadas atrás. Portugal tem 2% de habitação pública, um número muito baixo para aquilo que são as necessidades da população. É claro que os centros de turismo, os focos de turismo, como é o concelho da Nazaré, é que onde se detecta maior este desequilíbrio que existe na oferta da habitação pública. Porque o que é que nós temos aqui? Nós temos, por um lado, uma especulação imobiliária atroz, que coloca os preços, principalmente da freguesia da Nazaré, os preços das casas a valores que não são acessíveis ao comum dos mortais. E, por outro lado, temos um desenvolvimento crescente do alojamento local. E o alojamento local não vai servir para fixar gente, para fixar a população. O alojamento local serve para alojar temporariamente
pessoas que nos visitam. Muito bem, não se deve acabar com o alojamento local, mas é preciso regular, é preciso equilibrar, é preciso não deixar que o alojamento local e que a especulação imobiliária sejam as ferramentas de ocupação do território e de ocupação das casas. As casas dão direito primário. A candidata do PSD que fala em habitação social, não é habitação social. A habitação social é fundamental que a autarquia, nós temos habitação social na Nazaré, que deve ser também requalificada e deve ter sempre um processo de manutenção que não tem, muitas vezes, as pessoas que habitam o bairro social queixam-se disso, mas é importante que as pessoas percebam que estamos na concretização de um plano PPR, um plano de recuperação e resiliência nacional, que vai atribuir às autarquias, aos municípios, financiamento, precisamente para áreas fundamentais como é a habitação, o primeiro direito. E, portanto, esta autarquia tem que gerir as suas prioridades. Já está a desenvolver um plano de habitação que me parece bem, mas é preciso aumentar o serviço público da habitação no concelho, principalmente na freguesia da Nazaré, como nas outras freguesias, mas é para o Bloco de Esquerda fundamental que a Câmara Municipal crie parques de habitação pública, a preços acessíveis, porque é essa habitação que falta no concelho da Nazaré, na freguesia da Nazaré, e é essa habitação que permite aos jovens que acabam os seus estudos, que querem constituir família, que querem sair das casas dos pais e que não têm capacidade económica, tendo em conta os salários que nós sabemos que são praticados, é com essa habitação pública que esses jovens, que essas pessoas vão ter capacidade de residir e ter uma vida digna. Fátima, já foi aqui avisada aqui pela Telma, de que forma é que responde a esta questão da habitação social ou não? É assim, habitação social, habitação pública, habitação municipal, o que está aqui em causa é que é uma habitação a baixo custo para que os jovens e ou pessoas com baixos rendimentos possam ter dignamente uma casa para viver. O nome não interessa nada. Portanto, quando eu falo em habitação social, é isso que eu quero dizer. O nome é só um nome. Não há estigma, não há nada desse tipo de nomes que queiram aqui dizer. Agora, que na Nazaré realmente, aqui em todo o concelho, existe esse problema, que, segundo o Sr. Presidente, diz que existe um plano de habitação a implementar, ótimo, já devia de estar implementado, independentemente das dificuldades, porque a dificuldade do dinheiro do município, segundo disse o Sr. Presidente, mas tem que haver prioridades. E a habitação municipal, social, pública, é uma prioridade. É uma prioridade para que as pessoas possam ter aquilo que têm direito. E tem faltado essa política habitacional no Conselho como uma prioridade, é isso? Como uma prioridade, sem dúvida absolutamente alguma. Walter, o que é que responde aqui a esta questão? Vamos ver uma coisa. Nós podemos pintar o prédio, neste caso, da maneira que quisermos. O problema da habitação é algo que é relativamente recente, na minha perspectiva. Mas volto a vincar aquilo que são as respostas que temos vindo a trabalhar e há que ter a noção que estas estratégias locais de habitação municipais não aparecem só porque alguém teve a ideia. Naturalmente há aqui um esforço concertado no país, e não é só para os municípios turísticos, digamos assim, em que isso está a ser feito. Volto a remeter para aquilo que é as soluções habitacionais que estão referenciadas na estratégia local de habitação que está aprovada e que se está a trabalhar e que falta, aliás, estamos nesse momento, falta introduzir dados relativos ao financiamento para que, em devida plataforma, não interessa agora a forma como isso é feito, mas para que se seja submetido ao Governo, para que se possa naturalmente caminhar no sentido do seu financiamento. E estamos a falar de reabilitar frações ou prédios habitacionais. A estratégia aponta 2 milhões de euros para isto.
na aquisição de frações ou prédios degradados e subsequente reabilitação dos mesmos, que vai na ordem também perto dos 3 milhões, na construção de prédios ou de empreendimentos habitacionais. Estes são os mais simples, e entre financiamento e uma afetação de recursos, nomeadamente do IMT, da parte do município, a esta construção, em espaços que estão já identificados pelo Conselho de Fora, não é só Nazaré, em todas as freguesias, e também arrendamento de frações habitacionais para subarrendamento. Este é o caminho que está a ser desenhado, é o caminho que tem a componente de financiamento. Estamos à espera do Estado Central. Há aqui uma assunção clara da minha parte, que há a condição de afetar uma parte do imposto de transação imobiliária para esta resposta, mas dizer também que temos vindo a fazer muito. A requalificação dos imóveis tem vindo a ser feita. O que há também é um histórico de pouca colaboração. Hoje em dia temos esses conceitos lançados junto à população que habita o bairro social e estamos naturalmente cada vez mais a trabalhar junto deles. Veja que o João, a abanar a cabeça, certamente não está de acordo com o que o Walter disse. Com esta e com muitas coisas, naturalmente. 2 ou 3 questões de fundo que importa aqui ressalvar. O Sr. Presidente dizia que, o candidato está nessa condição aqui, que não é um problema local, é um problema do país. Pois, mas, enfim, as prioridades do partido a que pertence nunca foram para aqui. Eu relembro que a habitação é um direito constitucional, inscrito na nossa Constituição da República. Cada português tem direito a uma habitação. O texto fundamental que rege o nosso país contempla esse direito. E nunca foi uma prioridade para o PS. Por isso é que chegamos aqui nas condições em que chegamos, para o PS e para o PSD, naturalmente, que alternaram com o CDS a ajudar a governação do país na maioria do tempo da democracia. E, portanto, preferiram sempre salvar bancos, destruir o aparelho produtivo em vez de garantir os direitos constitucionais. Aliás, a primeira revisão constitucional em 82, pela mão de Mário Soares, exatamente coloca em perigo todas estas questões, nomeadamente os direitos laborais, que também implicam nas questões da habitação. Mas para termos um parque habitacional disponível, temos que ter uma questão central: é gente interessada em cá viver. E, portanto, isto tem que ser visto de uma forma integrada. E quando temos uma realidade, e a radiografia é esta que eu vou ler, quem é que está interessado em viver para Nazaré? O 25º concelho onde a habitação é mais cara em 308 concelhos no país. O concelho do Distrito de Leiria, onde os RSUs e a fatura da água é a mais cara do distrito. É um dos concelhos mais endividados, uma brutal carga fiscal. Um dos concelhos da região onde os trabalhadores têm menos rendimentos. Um concelho que perde continuadamente população ativa. E poderia continuar por aqui fora, um concelho onde as dificuldades de mobilidade, que já falámos aqui, é um caos permanente, onde o movimento associativo está completamente esfrangalhado, a democracia a esfrangalhar-se também com ele, onde temos as maiores taxas de abstenção do distrito em todas as eleições nos últimos anos. Isto é um caos do ponto de vista económico e social. Quem é que quer vir para cá viver? Telma, para quem é que vem cá viver, então? Para quem é que estamos a trabalhar para o desenvolvimento? Olha, Sara, queremos trabalhar para a população que reside na Nazaré, e estamos a falar de famílias que educam os seus filhos para prosseguirem a sua vida, terem estudos e voltarem à sua terra, e quando voltam não têm condições de ter uma casa, não têm condições de ter acesso ao trabalho com direitos, não têm condições de mobilidade. É para essas pessoas que estamos a trabalhar, as pessoas que querem residir na Nazaré e as pessoas que vivem no concelho da Nazaré. Mas neste ponto também, o meu tempo é curto, queria só dar aqui um pormenor, porque é fundamental trabalharmos. É urgente, o tempo é este, perdeu-se imenso tempo. O problema da habitação não é um problema de agora. Agora fala-se muito na habitação. O problema da habitação não é um problema de agora. Mas quando há crises, quando há pandemias, quando é mais visível as fragilidades das políticas que têm sido desempenhadas, porque são famílias e famílias e famílias carenciadas, que depois, um pouco por todo o país, que não têm acesso à habitação, um recurso primário da vida humana.
Mas é preciso também esclarecer aqui aliás, definir também outros critérios. Habitação pública, habitação social, reconstrução, reabilitação dos espaços devolutos, dos edifícios devolutos. O Conselho da Nazaré tem que definir uma estratégia para alterar o paradigma da mobilidade para pessoas com mobilidade reduzida. Nós somos visitados por milhares e milhares de pessoas, somos um foco turístico, nós sabemos que a maior parte dos espaços da restauração não têm casas de banho capacitadas para pessoas com uma mobilidade reduzida, e nós não temos essa oferta, o Conselho da Nazaré não tem essa oferta, não tem casas de banho públicas capazes de fazer uma oferta para as pessoas com mobilidade reduzida, nem espaços de lazer. Peço desculpa. Portanto, vamos passar aqui ao terceiro tema, também já aqui muito enunciado, que é o trabalho, o emprego. Pergunta aqui à Telma: entre 2009 e 2020 a população residente da Nazaré diminuiu de 15.168 para 14.213, ou seja, um decréscimo de 6,3%. A perda de população na Nazaré pode explicar-se, ou enfim, se há essa justificação para a escassez de emprego no concelho? Pode ser um dos fatores. O que a política de direita nos fez, lembrar aqui um bocadinho o tempo do Passos Coelho e do Paulo Portas, foi o maior ataque do tempo da Troika, o maior ataque aos direitos laborais que até hoje, em termos de democracia, assistimos. Ataque aos direitos laborais que têm sido prosseguidos pelo Partido Socialista a nível nacional. Temos hoje em dia gerações mais qualificadas do país, e o que estamos a oferecer às gerações qualificadas, o que o Partido Socialista está a oferecer às gerações qualificadas, mais qualificadas de sempre, é que arranjem vínculos com empresas de trabalho temporário. Isto é inqualificável, é inadmissível. A esquerda não vai permitir, o Bloco de Esquerda não vai permitir este tipo de resposta. É dar às gerações qualificadas a precariedade, um futuro inseguro, um futuro incerto, com dificuldades e vulnerabilidades. O que o PS está a fazer a nível nacional é um exemplo depois de como funcionam as autarquias. O Estado é o maior recrutador de trabalhadores e de trabalhadoras em estado precário, em funções precárias. As autarquias são o mesmo. E, portanto, enquanto o Estado, enquanto as autarquias, enquanto este Partido Socialista, que foi o exemplo do despedimento coletivo da Nazaré Qualifica e foi o exemplo de polémicas contra trabalhadores sindicalizados e que foi o exemplo de recrutamento para a empresa municipal de trabalhadores a falsos recibos verdes, né? Porque a Nazaré Qualifica promove o trabalho a falsos recibos verdes, é importante que as pessoas tenham noção, né? Para prestarem serviços públicos, para prestarem serviços da Câmara e outras entidades, a Nazaré Qualifica o que faz, como é uma empresa municipal, é contratar trabalhadores e trabalhadoras a falsos recibos verdes. Isto é inqualificável, é inadmissível, é trabalharmos para uma geração de precariedade e de dificuldade. Alé, é importante reconhecer que a área de localização empresarial no Valado dos Frades, e o Partido Socialista tem intenção, caso vença estas eleições, de prosseguir esse trabalho para Famalicão, é importante que estas áreas se desenvolvam. Mas também é fundamental que o Executivo, que gere as lides da nossa vida, entenda que tipo de empresas e que tipo de trabalho é que está a ser promovido nas empresas que se instalam no nosso concelho. Porque assim que a pandemia começou, a MD Plásticos despediu 70 trabalhadores temporários. 70! Quantas famílias é que isto implica? Walter Chicharro. O facto de a Câmara ser uma das maiores empregadoras do concelho é perigoso, porque no passado também já se falava desta questão, de ser uma das maiores empregadoras do concelho e depois a dívida ter obrigado a despedimentos. Antes de responder a isso, lembrar aos parceiros, nomeadamente aos de esquerda, porque vejo aí às vezes umas críticas ao PS Nacional, e como
Sendo filho da Edith e do Joaquim, sou filho de gente boa, deixem lembrar-vos que há muita coisa que aconteceu no primeiro mandato do Partido Socialista Nacional com base num acordo parlamentar com os dois partidos de Vossas Excelências. Aliás, muita coisa está a ser trabalhada até para o próximo orçamento, já com todos vós. Portanto, deixem lá essa capa de ataque, porque muitas das coisas que foram feitas, e bem, pelo Partido Socialista, derivaram de acordos com os vossos partidos. Já agora dizer que a Telma tem uma falsa noção do que é NASER Qualifica. NASER Qualifica, quando contrata, passado um ano a pessoa está no quadro. Não há falsos recibos verdes, é uma coisa que não existe. Vamos lá então sobre a questão que foi colocada pela Sara. Há que ter a noção de que em qualquer município deste tamanho, até por força das competências que têm sido entregues às autarquias, o crescimento da estrutura de trabalhadores é uma realidade. E isso não é exclusivo da Nazaré. Basta ver que quando aceitámos a transferência da educação, da competência da educação, e fizemos-o com plena consciência de que sabíamos executar melhor do que o Estado Central, naturalmente que vem atrás disso um conjunto de trabalhadores que faziam parte do quadro do Ministério da Educação. É verdade para os processos de quando passarmos o Museu do Dr. Joaquim Matos para o município, é verdade, por causa das áreas portuárias não passa ninguém da Doca Pesca, mas é verdade uma série de competências que muitas vezes vêm acompanhados de funcionários do quadro. É também necessário ter a percepção de que a Nazaré tem 15 mil habitantes o Conselho, mas se formos por aquilo que é o número de fogos que existe no Conselho, que são cerca de 14 mil, se colocarmos 3 pessoas por família, a Nazaré tem que prestar, o município tem que prestar, ou o grupo municipal, assim que é, tem que prestar serviços a muito mais do que esses 15 mil pessoas, e portanto não pode ter um rácio de funcionários normal. Ainda assim, e agradeço, pareceu-me que eram os parabéns ou a correção de uma medida, as palavras da Telma, ainda assim há que ter a noção de que um projeto que tinha 30 anos, que eu diria até que vem dos tempos do PS e de Monterroso, é a ideia que tenho, em bem mais do que 95% do que está hoje em dia construído e acabado, foi feito pelos últimos 2 executivos do PS, liderados por mim. E dados das empresas, são elas que o dizem, percebendo a questão da pandemia. É uma verdade, mas eu também não sou acionista da MD Plásticos, eles é que têm que dar essa resposta. Também posso dizer que eles, hoje em dia, estão por aquilo que me dizem, em plena contratação e têm ainda mais gente. E porque me está a acabar o tempo, dizer claramente que a ALE, de Valados Frades, segundo as empresas que se instalaram, já gerou mais de 350 a 400 postos de trabalho diferenciados. Fátima Duarte. No município da Nazaré, o setor de atividade que concentrava mais trabalhadores em 2019 era o do alojamento, restauração e similares. Realidade que também se observou em anos anteriores. Em termos de emprego, há uma excessiva dependência económica do turismo na Nazaré. Não é importante, lá está, diversificar isto para depois também não estarmos dependentes do turismo para empregar pessoas? Sem dúvida que há uma dependência muito grande do turismo para arranjar, para as pessoas da Nazaré, do Conselho, terem emprego. Há pouco, quando se falava que o turismo era muito prejudicial, eu pensei teimamente que o turismo realmente emprega muita gente. Há muita restauração, há os hotéis, há os alojamentos locais, as lavandarias que estão ligadas também a esse processo, trabalham muito durante o turismo. Portanto, há uma massa económica dependente do turismo. E o turismo, quer queiramos, quer não, é fundamental para a sobrevivência de muitas pessoas. Agora, sem dúvida que só o turismo, e a pandemia veio por colocar isso a nu, só o turismo não é suficiente de maneira nenhuma. É importante que se aposte na economia primária. Nós temos aqui a pesca, nós temos também a agricultura, também é importante que se aposte na tecnologia, nas empresas tecnológicas, na criação de alternativas de empresas tecnológicas. Portanto, nós precisamos de criar no nosso concelho alternativas ao turismo. No entanto, não podemos hostilizar o turismo, porque o turismo é importante. Podemos alargá-lo também às sedes das freguesias, porque têm condições e têm potenciais para isso,
temos que criar também alternativas a esse turismo, mas sem dúvida, que é uma atividade que tem que ser, de certa forma, acarinhada e tem que ser também apoiada, porque emprega muita gente. Não pode ser, e isso nós temos, isso não se pode negar, não pode ser a Câmara, o município, o grupo municipal, o principal empregador do nosso concelho, porque isso vai onerar, enquanto umas pessoas usufruem desse emprego, vai onerar as outras que têm que pagar para que isso seja possível. E realmente tem havido um exagero. Falava em entrevista que havia até uma competição, não é? Sem dúvida, existe uma competição, independentemente do que o Sr. Presidente disser, existe uma competição. Eu tenho conhecimento de pessoas que trabalhavam há imenso tempo em fábricas ou noutros sítios quaisquer e que atualmente foram trabalhar para a Câmara. O município não pode utilizar a necessidade, a fraqueza da pessoa porque tem um trabalho que não gosta ou porque necessita de trabalho para, de certa forma, ir conseguir mais alguns votos. Isso tem que deixar. Agora, temos que apostar. O município tem a responsabilidade de criar condições para haver muitos mais empregos. Isso sim. João Delgado, em 2020, e lanço aqui mais um dado para a mesa, no município de Nazaré houve, em média, por mês, 484 desempregados inscritos nos centros de emprego. Menos 37% do que em 2009, quando havia 765 desempregados por mês. Isto são números animadores? É possível melhorar ainda esta realidade? Claro que sim, não seria de esperar outra coisa, não é? O aumento do emprego surgisse depois de passarmos a difícil situação do quadro pandémico que atravessámos. Mas, no fundamental, o que é para nós importante é dizer que, quando eles próprios foram senhores e autores da aceitação da transferência de competências. Como tantas vezes nós avisámos que isto era um erro estratégico, era a desresponsabilização total do Estado Central em matérias estruturantes para a vida coletiva de um país, como a educação, como o sistema portuário, uma série de situações, e enfim, mas sabemos bem o que é que está por trás desta intenção de aceitar estas transferências, porque sabia muito bem que este era o fundo de garantia da perpetuação no poder. Porque sabemos que a Nazaré Qualifica atualmente significa esse fundo de garantia para que o PS se mantenha no poder. Sabemos outra coisa, sabemos que sem independência económica não há democracia. As pessoas, quando estão dependentes economicamente, quando estão vulneráveis, quando querem pôr o pão na mesa e não o têm, abdicam dos seus direitos cívicos, políticos, culturais, o medo instala-se, não abrem a boca. Temos uma sociedade completamente dominada, porque não há independência económica. Dito isto, dizer também algumas características estruturantes do Conselho do ponto de vista da cultura sobre os direitos laborais. As principais atividades, até há bem pouco tempo, no Conselho, as pescas, o turismo, foram sempre atividades descontinuadas no tempo. E isso, a pretexto disso, houve sempre uma perspectiva do emprego sazonal, porque as entidades patronais tinham objetivas dificuldades em garantir os direitos aos trabalhadores durante algum tempo. Umas vezes sim, noutras vezes não, e à boleia dessas questões, esta cultura de respeito pelos direitos laborais foi-se esfumando na cultura local. Cultura local essa que também se reflete depois em quem assume funções governativas na Câmara Municipal, que praticamente a primeira coisa que chega, quando chega a primeira vez ao Executivo em 2013, é fazer um despedimento coletivo. Nenhuma autarquia, tal qual como a CDU se assumisse esta autarquia, aquilo que fazia era ter uma linha de comunicação, de negociação e de criação de plataformas de convergência entre entidades patronais e movimento sindical em representação dos trabalhadores, para que, nomeadamente, os contratos coletivos fossem uma realidade para todas as áreas que mexem a economia do nosso Concelho, e não esta desregulação total característica de políticas de direita neoliberais. Telma, também sei que este dossiê é muito caro e querido nesse sentido. É esta questão
como a Fátima dizia em entrevista, de quase concorrência entre Câmara e Emprego, que está o principal problema da questão? Bom, também é natural que a autarquia, para desempenhar as suas várias funções, precisa de trabalhadores e trabalhadoras. Eu vou concordar, provavelmente a primeira e a única vez neste debate, com aquilo que o candidato do Partido Socialista disse. Realmente houve conquistas importantes com a pressão da esquerda, com a pressão do Bloco de Esquerda no Governo Nacional. Aquilo que é importante referir, porque houve aqui uma contra-argumentação, quando um trabalhador ou uma trabalhadora é contratada a recibos verdes para a empresa municipal, é um falso recibo verde sempre. Pode ter a duração de 1 ano, pode ter a duração de 5 meses, 1 mês. Estamos a promover, a autarquia está a promover um período de tempo de trabalho sem direitos. Porque as pessoas que são contratadas para servirem a autarquia e a empresa municipal não são elas próprias empresas. Elas não são empresas de ninguém. Vão servir um propósito, vão servir um trabalho, vão ser trabalhadoras de outrem. E, portanto, são falsos recibos verdes que a Câmara Municipal, que o Executivo do Partido Socialista promove. E já agora, dizer que a criação... Já agora dizer também que o Bloco de Esquerda é o único partido que realmente não aprova a criação de empresas municipais. Mas dizer também que quem criou uma empresa municipal para este fim foi o partido que está aqui ao meu lado esquerdo, o PSD. Portanto, quando falamos em precariedade, quando falamos no trabalho com qualificações, é importante perceber que atitudes é que os partidos tiveram quando foram ao governo. É importante que a gente não se esqueça. É importante que a gente não se esqueça, porque agora é muito bonito esquecermos o passado e esquecermos aquilo que ficou por fazer, porque nos apresentamos com uma nova candidatura, mas a política de direita é a mesma e não vai mudar, e só à esquerda é que conseguimos garantir os reais direitos dos nossos trabalhadores e das nossas trabalhadoras, que ainda, já agora, na autarquia também, há uma diferença de mais de 100 euros entre trabalhadoras mulheres e trabalhadores homens, que, enfim, Walter, também devia ser certamente quer combatido. Responder aqui a estas questões. Passo a palavra. Bem, eu quero dizer mais do que isso. Começava por dizer que eu sou fã do turismo. Estou ao lado da Fátima. Eu sou fã do turismo porque tive a possibilidade de me licenciar em gestão em Lisboa e não fosse o esforço desenvolvido pela minha mãe e pelo meu pai durante o verão, não tinha tido essa possibilidade. E quero também dizer que o município tem investido muito naquilo que é a garantia do turismo o ano inteiro. Para quê? Para que também por essa via se reforce a componente de emprego e direitos para o ano inteiro. Dizer também que os funcionários do grupo municipal, o medo que eles têm é que eu não passo ao lado deles e lhes diga bom dia, porque temos uma relação muito próxima e não andamos a contratar por qualquer outro esquema que não seja o suprir as necessidades daquilo que as necessidades da Câmara Municipal. Sobre a questão do emprego, volto a reforçar aquilo que é importante. Desde logo, estamos, após o sucesso da Alé, que está toda vendida e que tem hoje em dia 7, 8, 9 empresas instaladas, estamos, já agora, com um trabalho de grande proximidade a esses empreendedores e esses investidores, no sentido do simples licenciamento dos seus hangares, dos seus armazéns, ou até de lhes abrir portas para outros mercados. Fiz isso, por exemplo, com a Alitec, no que diz respeito, por exemplo, ao mercado da Alemanha, e é uma grande marca que trabalha na Alemanha. Portanto, a diplomacia não é algo que continuamos a fazer. Estamos a prever, é uma proposta que está no nosso programa, alargar a atual área de localização empresarial de Lados Frades, construir uma área de localização empresarial em Famalicão, na área de localização de Lados Frades, criar um centro de startups na área da agricultura ou do setor agroalimentar. As questões estão em cima da mesa, têm vindo a ser tratadas, a pandemia infelizmente atrasou esta matéria. No que diz respeito ao mar, com o Centro de Inovação do Mar e com o Centro de Investigação Tecnológica e Marítimo, que já agora está em grande negociação com o IPL e com entidades do setor privado, para que a breve prazo também o possamos ter instalado no Porto e para que isso traga entidades que pretendam estudar o nosso canhão a outras eventualidades ou outras questões, atraindo startups que façam a transição do conhecimento para a vida empresarial e que por essa via criem emprego. Enfim, temos pouco tempo, resta-me dizer isto. Fátima, como é que o PSD olha para estas áreas de localização empresarial e agora com esta perspectiva de poder avançar para mais uma?
naturalmente que o PSD tem que olhar para a área de localização empresarial de uma forma positiva, não é? Até porque foi algo que foi pensado pelo PSD e iniciado pelo PSD. É uma obra que foi concluída, sim senhora, aqui por este Executivo, PS, mas foi iniciada e pensada pelo PSD. Portanto, nós só podemos ver a situação com olhos positivos e aprovar, como é óbvio. Naturalmente, temos pena, esta argumentação de que os lotes estão todos vendidos, eu já ouço há imenso tempo, e temos pena, isso sim, que não seja apenas estarem todos vendidos, mas que estejam lá mais empresas a trabalhar e a criar empregos, isso também era importante. Esta ideia de Famalicão, o PSD também a tem para Famalicão, no entanto, com uma vertente diferente, mais virada para os pequenos empresários que se queiram sediar, com armazéns, para rendas também acessíveis, para que possam ter ali a sua sede, para evitar que trabalhem nas garagens ou nos anexos, conforme. É importante também criar na área de localização empresarial algo que já deveria ter sido feito e também não foi, que é uma incubadora de empresas, onde as pessoas possam não só se dirigir para terem ajuda para criar a sua empresa, mas também os que já tenham empresas possam se dirigir e ter conhecimentos que podem fazer para se expandir ou para dar mais emprego, ou para terem acesso aos incentivos que existem a nível nacional. Porque, infelizmente, eu vou terminar, há muitos apoios comunitários que não são utilizados por falta de conhecimento e de ajuda dos pequenos comerciantes e pequenos empresários. João, para terminar aqui este tema, o que é que a CDU tem a acrescentar? Para além daquilo que foi dito, importa salientar algumas práticas, porque estamos a falar das questões de emprego e do que é que faz as pessoas fixarem-se através de uma questão central na sua vida, que é o trabalho. Eu relembro que o despedimento coletivo promovido por este PS tinha um pretexto de base de fundo, que era, tinham que despedir porque as pessoas não eram necessárias, não tinham enquadramento nem funções para desempenhar. Este foi o pretexto. Aquilo que assistimos durante os anos subsequentes, nomeadamente este próprio ano de eleições eleitorais, é um redupio de colocações, enfim, que achamos que é demasiado descarado para ser verdade e não devia acontecer. Por outro lado, também o desrespeito pelo trabalho e pelos direitos dos trabalhadores, e designadamente pelos seus dirigentes do plano sindical, que levou, inclusivamente, o Sr. Presidente à barra do Tribunal por, enfim, ultrapassar os limites daquilo que também está consagrado ao trabalho sindical e ao abrigo dos direitos dos dirigentes sindicais. Depois, do ponto de vista do sucesso da ALE, está tudo vendido, mas do ponto de vista da criação de riqueza e do fomento do trabalho, há muito pouco ainda. Passos importantes foram dados, também 8 anos depois, mal seria se não caminhássemos em sentido nenhum, mas diria que em 100 metros de estrada nacional da Maceira para a Martingança há mais indústria do que há em toda a área empresarial, e já estão a pensar alargá-la para Famalicão. Temos é que potenciar aquela, meter unidades de produção a funcionar e a criar trabalho e a defender a produção nacional. Naturalmente, para a CDU, desde muito cedo, que há questões estratégicas. Olhamos para o nosso território e vemos o potencial ao nível do mar, da pesca, da agricultura com terrenos de excelência. Temos uma ALE no centro do país, com vias de comunicação à mão, e temos que potenciar isso tudo e temos respostas para tudo isso e mais alguma coisa. Estamos ao quarto e último tema sobre a dívida do município. Fátima Duarte, sente uma responsabilidade adicional em resolver um problema que o seu partido criou, ou entende que a dívida tem servido apenas de justificação para a ação do PS na Câmara desde 2013? As duas coisas. Naturalmente, eu sempre assumi e sempre disse que não era hipócrita e que reconheço que o PSD
enquanto governo, 20 anos de governo, boa parte deles bons anos de governo da Nazaré, e não podemos esquecer que eu digo isto muitas vezes, que se o PSD foi governo durante 20 anos, foi porque os soberanos quiseram, que é o povo. A receber automaticamente, sem ter que recorrer ao processo de candidatura, receberiam automaticamente uma tarifa social da água. Uma coisa muito simples de se fazer. Mas o FAM, condicionamento no investimento público, o condicionamento do dinheiro direto para a ajuda da população e para a ajuda das pessoas. Outra coisa que o Bloco de Esquerda não consegue perceber, eu já não vou ter tempo de explicar, depois quando tiver mais tempo vou conseguir, mas é o fundo de emergência que o Partido Socialista criou, que não vai, de certeza, chegar a todas as pessoas que precisam. João, a CDU tem criticado muito as prioridades de investimento deste Executivo. O que teria feito diferente, e fará, caso seja eleito, para reduzir esta dívida tão elevada e que obrigou os municípios a pagar os impostos nas taxas máximas? Bom, relativamente a esta matéria, basicamente temos que pugnar, por exemplo, quando pedimos sacrifícios às populações. E as populações do Concelho da Nazaré, por irresponsabilidade do PSD e irresponsabilidade continuada destes executivos do PS, têm vindo a aprofundar as dificuldades estruturais do ponto de vista financeiro da nossa autarquia. E, portanto, faríamos tudo diferente, a começar por aí. Como é que se dá o exemplo às populações que, enquanto governantes, não devemos ser despesistas enquanto pedimos sacrifícios à população? O que para nós é fundamental, por um lado, é saber como é que se gerou esta dívida, e isso está relativamente identificado, e, por outro lado, quem a paga. E quem a paga é a população. Essa é que é a questão central para nós. E como é que vamos fazer descer a dívida ao montante, sensivelmente, de 26 milhões de euros, para poder renegociar a dívida com o FAM? Por outro lado, também relembrar aqui que, em 2013, quando o atual candidato do PS se candidatou a primeira vez, dizia que tinha a solução para resolver a dívida. E que, apesar disso, continuava a ter possibilidades de investimento. O problema é que não resolveu dívida nenhuma. As coisas estão praticamente na mesma, 32,6 milhões de euros. Enfim, que redução foi esta? Que milagre tinha ele na manga para resolver? Depois, o despesismo continuado que nós não faríamos. Apesar de haver verbas estipuladas, enfim, nacionalmente, para alguns cargos que estão atribuídos de governação, nós faríamos políticas internas de limitação de despesas. Exatamente para darmos esse exemplo à população. Depois, ainda relembrar outra questão. O atual candidato do PS, em 2013, dizia que nunca iria assinar o PAEL se vencesse as eleições. Foi praticamente a primeira coisa que fez. Mais uma falácia do ponto de vista político, que vão de falácia em falácia até à falácia final. Dizer, porque é importante a população saber, apresentámos publicamente na última Assembleia. Este despesismo significa exatamente isto. Numa Câmara estruturalmente endividada, como nunca aconteceu, a partir do primeiro mandato do PS, 5 vereadores a tempo inteiro. Primeira questão. Depois, ter assessores jurídicos com 2 avanças, uma a Nazaré Qualifica, outra à Câmara, 2.500 e tal euros cada uma. E depois, cada recurso paga-se à cabeça. Mais uma questão que nós limitaríamos. Depois, 1.215.000 euros em jogos de praia em época alta. Para nós, uma redundância, não faríamos. Depois, 23.552 euros em almoços e jantares no último mandato. 160.435 euros em ajudas de custos e quilómetros. O Presidente, 82.000. O Vice-Presidente, 45.000. Para terminar? E para terminar, dizer que em período de confinamento geral o Sr. Presidente recebeu em ajudas de custo em março 1.202, abril 1.433 e em maio de 2020 1.292 em confinamento geral. Walter, em 8 anos de gestão autárquica e depois de várias promessas em baixar esta dívida, não era expectável que a dívida já estivesse abaixo do excesso de endividamento? Antes de dar resposta a essa questão, naturalmente dizer, desde logo,
duas coisas. Não há diferença de género na Nazaré Qualifica, os salários são iguais, pode haver diferenças mediante o tempo de trabalho que as pessoas estão na empresa e que as competências da Nazaré Qualifica têm crescido largamente nos últimos anos. Dar também os parabéns à Fátima, tenho que o dar com toda a seriedade e sem ironias e sem qualquer tipo de falácia. Tirando o ex-secretário de Estado das autarquias locais do governo PSD-CDS, António Leitão Amaro, é o primeiro elemento do PSD, neste caso local, que vejo a assumir a responsabilidade política e, portanto, quero naturalmente dar os parabéns por essa seriedade. Dizer também que essa história de nada foi feito, parece-me que há, aliás, desde as últimas assembleias, enfim, talvez há um ano e pouco esta parte, até nestes momentos únicos, fala-se muito aí sobre nada que se fez, parece que não há um centro de saúde novo, parece que não há uma área de utilização empresarial que curiosamente custou 5,5 milhões e só teve financiamento de 1,7 milhões de euros, parece que não há um centro escolar de Famalicão novo e parece que não há tanta coisa da requalificação urbana que tem sido feito. Sobre os eventos, e para que mais uma vez fique claro, na altura que fui entrevistado pela Sara, fiz questão de fazer a continha muito simples. Esta história de mandarmos para o ar os eventos e dizer, lá está, como que atacando aquilo que depois fica na economia local, é muito fácil fazer a conta. São dias de provas, vezes equipas, vezes número de atletas e dirigentes por equipa, vezes uma média daquilo que é gasto por cada um para comer, almoçar, pequeno almoço, jantar e estadia. Usem 70 euros como referência, vão chegar a valores astronómicos que ficam, não são valores irrisórios e não são valores inventados, nem ilusórios, são valores que ficam na economia local. Dizer também que os eventos têm gerado receita adicional para muita coisa que a Câmara tem feito. Sobre a questão da dívida, há que ter a noção, já agora, que à data da chegada, isto é factual, não é o Presidente da Câmara, ou o candidato neste caso, que está a dizer, é factual. Chegámos com 43 milhões de euros, cerca de um ano e meio, 2 anos depois, encontramos 2 milhões por restar, na antecâmara das eleições, um bocadinho antes, de 2017, quando os trabalhos do relatório e contas por parte do auditor, foi descoberto que 1,6 milhões de euros da compra e juros do terreno da Alé tinha desaparecido da dívida em 2012. Ou seja, de 43 passamos para 46,4. Se 14 milhões de euros até esta data, porque até ao final do ano, com as trans de impostos que vêm, vamos provavelmente ficar abaixo dos 30 milhões e cada vez mais próximo dos 27,6 milhões de euros de excesso de endividamento. Já agora, a Fátima diz que foram reduzidos, que a dívida devia estar em 28 e está em 32, se pegarmos em 2 milhões mais 1,6, está aqui a diferença que se calhar nesta altura já nos permitia propor ao FAM a redução de impostos. Fátima, aqui a resposta ao Walter em relação a esta dívida que supostamente não estava descoberto e que acabou por vir depois. A única resposta que eu posso dar é que se fosse eu que estivesse no lugar do Sr. Presidente, ao descobrir 3 milhões de dívida assim escondida a alguns, como costumam dizer, a primeira coisa que eu faria era entregar às entidades responsáveis que seguissem os trâmites legais, porque isso é um crime. Portanto, se isso aconteceu e isso não foi feito, e peço desculpa, porque o Sr. Presidente conhece-me e sabe que eu não sou, então ladrão é quem rouba como quem fica à espreita. O Sr. Presidente, não estou, isto é um termo, deveria ter seguido os trâmites legais. E mais não, agora que os números oficiais são os que eu apresentei, são, agora, relativamente aos 3 milhões que diz que apareceram, isso já não tenho nada a opinar, a não ser que deveriam ter seguido os trâmites legais, porque são dinheiros públicos e têm que ser geridos e têm que ser as pessoas têm que pagar pelos atos que cometeram, neste caso. É só o que eu tenho a dizer. Agora, relativamente aos eventos, sim, acredito que vêm agora, por exemplo, em tempo de pandemia não foi o caso, mas que trazem, eu disse isso, tive a seriedade de dizer isso, que trazem, que levam o nome da Nazaré fora, globalmente pelo mundo fora, que também trazem benefícios, é verdade, mas tem que haver prioridades. São importantes, sim, mas temos que criar condições também para quem cá vive e para quem vem para cá. Era só isso que eu queria dizer relativamente a ter resposta.
Telma, de facto temos assistido, para o Bloco, tem assistido a esta troca de prioridades face à dívida existente? Bom, isto é sempre mais fácil destruir que construir. O Bloco de Esquerda compreende que a redução da dívida não é uma tarefa fácil e que a prioridade do Executivo, do próximo Executivo que irá governar a Câmara Municipal, terá que ser também a redução da dívida. Mas é importante aqui refletir que a nossa prioridade, já que tirarmos a responsabilidade da dívida para a população, usamos ferramentas de direita, a nossa responsabilidade e a nossa definição das prioridades é o investimento público e a oferta pública no concelho. E quando eu digo investimento público, estou a falar no reforço do setor da saúde, no reforço da proteção civil, no reforço da cultura. A cultura ainda é uma área a nível nacional, não é próprio desta autarquia, esta autarquia não é exceção, mas é uma área completamente desprezada. E o fator cultural é fundamental também para chamar pessoas para o nosso concelho, dar oferta pública cultural às pessoas que residem aqui, mas também ser um exponencial atrativo para as pessoas que nos visitam. É importante aqui referir que estamos ainda num tempo de pandemia, estamos ainda num tempo de uma crise social e económica que vão se tornando cada vez mais graves. E, portanto, é essencial e é o momento de criarmos respostas urgentes que amenizem as dificuldades das pessoas. Há um fundo, isto vai passar na rádio, portanto, nos 10 segundos que tenho, a Câmara Municipal vai dispensar um fundo de apoio de emergência para as famílias, empresas e associações, e é importante que as pessoas tenham atenção. É um fundo que exige requisitos completamente excessivos, que nos dizem que estão dentro da lei, mas eu conheço autarquias da mesma força política que facilitam a estratégia de financiamento das famílias mais vulneráveis. Portanto, em primeiro lugar, têm que estar as pessoas e a resposta à crise social e económica. Serão essas as prioridades. João, pergunto, já seria expectável que esta dívida estivesse abaixo do endividamento? Como não percebi? Portanto, já seria expectável que esta dívida estivesse abaixo do excesso de endividamento? Já seria expectável, por todas as práticas abusivas e, diria eu, de desorientação governativa, era expectável que neste momento já tivéssemos condições de baixar os impostos às famílias. Numa conta básica, e dizer que só em litigância correm nos tribunais atualmente 18 processos contra a Câmara Municipal, que se forem condenados em todos, podem não ser, naturalmente, são 3 milhões de euros, sensivelmente, a creche aqui é com o ambiente que não está aqui contemplado, que para além destes valores, se juntarmos o investimento num mandato de mais de 1 milhão de euros em jogos de praia, o controle deste despesismo todo de que andámos aqui recentemente a divulgar, já teríamos condições para caminhar a passos largos para o valor que permite a renegociação da dívida junto do FAM. Por outro lado, há uma outra variável que atualmente é conhecida e que não era há algum tempo, que podemos usar como argumento não só junto do FAM como do Governo Central. Há uma realidade muito objetiva que decorre também das questões do quadro pandémico. Somos um município dos 25 municípios onde a habitação é mais cara, uma questão objetiva. Somos um dos municípios onde o rendimento dos trabalhadores é mais baixo. Estes argumentos têm que contar para a renegociação da dívida que faça baixar os impostos às famílias na Nazaré. Por outro lado, há que haver aqui um sentido de responsabilidade que não tem existido. A gente tem que saber sempre, quando olha para a frente, do ponto de partida em que iniciamos a nossa caminhada. Nós, se temos uma casa estruturalmente endividada, não podemos assumir determinado tipo de despesa sozinhos.
Esta questão, que tem um impacto naturalmente na economia, também era melhor que não tivesse, não pode ser assumida integralmente pela Câmara Municipal. Tem que ser um risco partilhado e não só pelos dinheiros públicos. Walter, o que é que tem aqui a responder a estas questões? Não tenho nada a responder, vou afirmar aquilo que é a minha proposta de trabalho. Desde logo começar por dizer que, quando se fala em troca de prioridades, há que perceber que o município, desde que estou à frente do município, sempre optou por pagar dívida, fazer investimento e pagar despesa. Sempre foi com essa máxima que agimos. Podíamos ir construir todos os parques de estacionamento e depois não tínhamos ninguém para cá estar. E, portanto, tivemos que ir fazendo este caminho partilhado daquilo que eram os investimentos. Dizer também já agora que tudo aquilo que é anunciado e tudo aquilo que é dito sobre ajudas de custo é bom que se perceba, porque se atira muita coisa para o ar, que estão previstos perfeitamente na lei, que estão aceitos, entre aspas, pelos serviços camarários, e já agora que o papão não vem aí. Tenham lá calma que o papão não vem aí. Dizer também que tudo o que foi feito nessa perspectiva foi no sentido de potenciar o Conselho. Questão primordial e importante. O que é que se faz com a dívida? Soluções até agora fizeram. Aquilo que nós queremos continuar a fazer é aplicar aquilo que temos vindo a fazer. Desde logo o controle da despesa, pensar em investimento preferencialmente financiado por fundos comunitários, continuar a pagar a dívida com fundos vindos da dinamização do mercado imobiliário, é o que temos feito. Ninguém já fala do prazo médio de pagamento, estamos a pagar a 15 dias, ninguém já fala disso. A redução de dívida é perfeitamente evidente, são de 46,6 ou 4 para 32, optando, sabemos que não tivéssemos este acréscimo do que foi encontrado, que já agora está expresso em documentos oficiais, quem tiver que levantar questões legais que as levante, que já estaremos abaixo dos 27,8 ou 27,6 milhões de euros e que hoje em dia temos a certeza que com este caminho de usar estas premissas todas que têm vindo a ser feitas, têm vindo a ser aplicadas, há condições para, nos primeiros 2 anos de mandato, não quero assumir que é no primeiro, nos primeiros 2 anos de mandato, dizer ao FAM, está na altura de baixar impostos e temos todas as condições para o fazer, para libertar a população da carga que foi imposta há mais de 8 anos e só estamos na Câmara há 8 anos.